Olá. Por problemas técnicos, nós não pudemos nos encontrar essa semana, tá, para a nossa aula de introdução à filosofia. Em relação a isso, nós vamos gravar essa aula e vai ficar postada na plataforma de ensino para vocês poderem utilizar, para poder ter a aula, para não ficar batido, para não passar em branco o nosso dia de aula, certo? Então, para hoje, nós vamos continuar a nossa abordagem acerca da história da sociologia. Como a sociologia chegou a ser ciência, como ela se desenvolve no desenrolar do século XIX para o século XX. Sempre importante lembrar que a sociologia surge no século XIX, a partir das crises provocadas pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa, certo? São os patamares que deram início ao processo que nós chamamos ciências sociais e depois o surgimento da sociologia. Então, nós não podemos esquecer que a sociologia é uma das ciências sociais. Então, para isso, nós podemos salientar claramente e, obviamente, que a sociologia é a primeira corrente de análise da estrutura social. Ela nasceu como física social e se desenvolve através do termo chamado sociologia, utilizado depois de Augusto Comte, lá por volta de 1850, 1860. Lembrando que, em 1830, é apresentada a primeira corrente de análise social com o nome de física social, que depois vai virar a ser sociologia, certo? Então, o que acontece? É que o fato para a análise da sociedade pega diversos outros elementos para poder formular uma tese, para poder formular uma ideia direta a respeito da própria análise das ciências sociais, tá? Neste campo, nós podemos salientar categoricamente que, aos poucos, a tão falada física social e depois o positivismo vem tomando categoria da chamada sociologia a partir de David Emil Durkheim. Nós falamos a respeito de Augusto Comte, a importância de Augusto Comte para o desenvolvimento do pensamento sociológico. Para hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito da história da sociologia, a sociologia basicamente como ciência. Então, nós vamos começar a partir dessa projeção. Então, dizendo que a sociologia é uma área de interesse recente, mas foi a primeira ciência social a ser institucionalizada. Portanto, antes da ciência política e antes da antropologia. Isso quer dizer que é uma estrutura recente, mas data do século XIX. A partir do início do século XX, nós temos a sociologia como uma ciência propriamente institucionalizada, propriamente como uma corrente de estrutura de análise social. Depois, a ciência política, a economia, a antropologia, a etnografia e outras ciências sociais da área, certo? Então, para início de conversa, é sempre importante nós salientarmos que a sociologia é uma área muito, muito recente de análise da sociedade. No Brasil, data aproximadamente de 1934, o ano em que a sociologia passa a ser introduzida nos estudos universitários de ciências sociais no Brasil, certo? Diante disso, nós temos, assim, o surgimento e o fortalecimento de outras áreas do pensamento dentro da própria ciência social, certo? Apesar disso tudo, a ciência social possui uma estrutura de divisão clássica, ou seja, ela divide-se em 4 áreas clássicas. Dessas 4 áreas surgem novas e novas, outras e outras áreas do saber das ciências sociais. São elas: a sociologia, a economia, a antropologia e a ciência política. Aqui na nossa aula, vamos abordar 3 áreas das ciências sociais: a sociologia, a antropologia e a ciência política. Por que não a economia?
Porque economia, você analisa a economia nas aulas de geografia, principalmente de geografia, você analisa a economia no seu dia a dia. Então, a gente vai expor um pouco mais a respeito da sociologia, antropologia e da ciência política para que você possa formular uma ideia daquilo que estabelece como ciência da sociedade. Então, vamos lá. A sociologia é a ciência da sociedade. Ela estuda as relações sociais, ou seja ela dos indivíduos enquanto tal, seja ela do indivíduo com a sociedade, seja sociedades entre sociedades. Mas a ideia da sociologia é estabelecer um estudo das relações sociais que são mantidas pelo indivíduo, pelas sociedades e pela coletividade, certo? Aí a sociologia também analisa as formas de associação, como os indivíduos interagem entre si, como os indivíduos mantêm a sua estrutura de interação social. Ao mesmo tempo, ela considera as interações na sociedade. Como o indivíduo, ele se integra na sociedade, como o indivíduo, ele participa das ações e das decisões na sociedade. Qual é a relação dessa ideia entre o processo de formação do indivíduo e as suas interações sociais, certo? Estuda, portanto, a estrutura social. Então, a sociologia está ligada com o processo de formação e estudo das estruturas sociais. Ela estuda os grupos e as relações sociais. Quais são essas relações sociais? São as relações de trabalho e dos processos de cooperação, sendo que essas relações estão ligadas diretamente no cotidiano dos indivíduos, na forma com a qual pode-se estabelecer as análises feitas dentro da sociedade. Então, ela estuda a estrutura social, estuda a estrutura da divisão da sociedade em classes ou em camadas. Isso quer dizer o quê? Como existe a desigualdade dentro da sociedade, como pode haver diversas estruturas sociais diferentes, como, por exemplo, classe alta, classe média alta, classe média baixa, classe pobre, e assim por diante. O que leva a sociedade a estabelecer essas estruturas sociais e dos processos de competição, como, por exemplo, uma prova do vestibular, por exemplo, uma prova de concurso público, o que leva o indivíduo a estabelecer essa competição de maneira saudável acerca das estruturas sociais e da chamada mobilidade social e das instituições sociais. Da mobilidade social está ligada diretamente à estrutura das transformações que ocorrem dentro do fato econômico e social da sociedade, como, por exemplo, como o indivíduo muda de uma camada mais baixa para uma camada economicamente mais alta, ou o contrário, como o indivíduo passa pelo processo de descendência na sua relação econômica. Ele está numa classe social alta e, de repente, ele cai para uma classe social mais baixa. Os processos de conflito social que existem dentro da sociedade. Então, como a sociologia analisa esses fatores, nós podemos falar que ela é uma ampla ciência dentro das ciências sociais. Ela seria o aspecto mais amplo, porque ela vai analisar a economia, ela vai analisar a cultura, ela vai analisar as relações de poder, ela vai analisar as estruturas de formação dos grupos sociais. Portanto, a sociologia seria uma das mais amplas, ou é uma das mais amplas áreas dentro das ciências sociais, certo? Então, essa seria a nossa abordagem acerca da sociologia. Então, a sociologia como ciência se desenvolve a partir desses elementos, certo? Pegando o nosso livro-texto, tá? O nosso livro-texto, lá na página, deixa eu pegar aqui, você pegar o livro-texto lá na página 29, logo no início do parágrafo onde diz a divisão das ciências sociais, aponta assim: a sociologia é uma ciência que surgiu no século XIX,
como uma tentativa de compreender a realidade social que se demonstrava cada vez mais complexa e que havia transformado completamente nos últimos séculos. Portanto, ela buscava reproduzir os métodos e as técnicas de pesquisa das ciências da natureza, na medida em que essas demonstravam-se eficazes para a compreensão e o controle da natureza. Então, da mesma forma que as leis das ciências naturais eram utilizadas para estudar as ciências naturais, a sociologia vai criar leis, regras, normas para poder analisar a sua estrutura social ou analisar a validação do elemento chamado conhecimento social, certo? Isso, no caso, a sociologia. A segunda abordagem seria a antropologia. Então, ela estuda a produção, a reprodução e a manifestação cultural do indivíduo dentro da sociedade. Estuda as semelhanças e as diferenças entre os vários agrupamentos sociais. E, por favor, grava uma coisa que eu vou falar. Não existe cultura superior a outra. Não existe cultura superior a outra. Considerar que uma cultura é superior a outra, nós chamamos de etnocentrismo, ou a valorização exagerada de uma cultura em relação à outra, certo? A antropologia também estuda as semelhanças e as diferenças entre os vários agrupamentos sociais. Essas semelhanças, essas diferenças estão ligadas diretamente ao aspecto sociocultural desses grupos sociais. Quais são as diferenças? Por que tal grupo vive de tal maneira e outros grupos vivem de maneira diferente? O que faz com que ele seja uma característica de individualidade, o que faz que ele seja, dentro desse universo de culturas, uma característica particular. Assim como a origem da evolução das culturas, a antropologia estuda os elementos que são objetos do seu estudo, como, por exemplo, o tipo de organização familiar, a família, os ritos de iniciação dos jovens, o casamento, tá? Como ocorre o casamento nas diferentes sociedades, quais são as formas de casamento, quais são os números de indivíduos que casam entre si, os ritos de iniciação dos jovens. Na nossa sociedade, tá? Sociedade contemporânea, sociedade brasileira, nós temos um rito bem claro de iniciação, principalmente para as meninas. Quando elas fazem 15 anos de idade, elas têm a festa de iniciação à vida adulta, a festa de debutante, onde elas são praticamente apresentadas à sociedade já não mais como uma menininha, e sim agora como uma moça pronta a estabelecer as suas relações sociais, certo? Então, é um reconhecimento da estrutura de apresentação das meninas à sociedade. Seria uma forma de estabelecer um rito de iniciação, tá? A magia, como a gente fala quando a gente fala de magia, nós não estamos falando de rituais mágicos somente, mas nós falamos basicamente também da religião. Muitas religiões da antiguidade usavam a magia como elemento fundamental para chegar-se até um fortalecimento das suas ideias, tá? O tipo de organização familiar podem ser famílias monogâmicas, podem ser famílias poligâmicas, podem ser famílias exogâmicas, podem ser famílias endogâmicas. O que isso quer dizer? É que muda o aspecto da família conforme muda a estrutura social. Saindo do Brasil, indo para diversas outras culturas do mundo, nós vamos perceber diversas mudanças, como, por exemplo, família monogâmica, um cônjuge
para outro cônjuge, ou seja, um homem para uma mulher para um homem, ou uma mulher para uma mulher, ou um homem para outro homem, de forma que um cônjuge tenha somente outro cônjuge. Então, nós chamamos de família monogâmica. É a praticada no Brasil. Um homem para uma mulher para um homem, e hoje uma mulher para outra mulher, ou um homem para outro homem. Um cônjuge só pode ter outro cônjuge, certo? Aí nós temos, assim, a família poligâmica. Pode ocorrer de um homem ter várias mulheres ou de uma mulher possuir vários homens em relação de casamento, certo? A família endogâmica é aquele tipo de família que só se casa dentro do mesmo grupo social ou econômico. Traduzindo, japonês só com japonês, brasileiro só com brasileiro, boliviano só com boliviano. Isso chama-se casamento endogâmico. O casamento exogâmico é o casamento aberto, é o casamento livre. Os indivíduos podem casar com pessoas de qualquer raça, de qualquer etnia, de qualquer origem. Muito praticado também no Brasil. No Brasil, você pode casar com um asiático, pode casar com um africano e tudo mais. Em algumas regiões do Brasil, do mundo, ainda existem famílias do tipo endogâmica, tá ok? Então, isso ocorre dentro dessa estrutura social. Isso foi das ciências sociais à antropologia. Das ciências sociais, nós temos a chamada ciência política, ocupa-se da distribuição do poder dentro da sociedade. Como ocorre essa distribuição do poder na sociedade? Quem está no topo de uma pirâmide social, por exemplo, quem está no topo dessa pirâmide tem total poder, total controle a respeito das estruturas da dominação social. Falou distribuição do poder, vai estar falando também das formas de dominação, ou seja, a capacidade de exercer o seu desejo sobre as demais pessoas, portanto, a dominação. Como, por exemplo, querendo ou não, em sala de aula, eu exerço um poder de dominação sobre vocês que são os alunos. Como ocorre esse poder de dominação? A autoridade do professor está reconhecida em sala de aula. Eu entro em sala de aula, vocês devem permanecer em silêncio e participar da aula, ou pelo menos prestar atenção na aula. Isso tudo se dá através da distribuição do poder. Mas a coordenação teria, hipoteticamente, mais poder do que o próprio professor. E a direção, muito mais poderes do que a coordenação e do que o próprio professor. Então, ocorre essa situação, distribuição de poder, quanto à organização hierárquica. Estuda também os partidos políticos, claro, né? Falou de ciência política, é óbvio que vai analisar a estrutura de formação dos partidos políticos, vai analisar a estrutura de formação do próprio corpo político, vai analisar a estrutura de validação das leis e das regras, das normas instituídas por esse corpo político, tá ok? A ciência política atua na formação e desenvolvimento das diversas formas de governo, estuda os mecanismos eleitorais. Então, ciências sociais, sociologia, a antropologia e a política estão sempre caminhando lado a lado. Por isso que a sociologia é uma das mais amplas ciências sociais que nós temos dentro da sociedade, porque ela estuda basicamente tudo aquilo que está relacionado com as condições sociais dos indivíduos dentro da própria sociedade, certo? Aí nós temos, assim, ainda a respeito da história da sociologia, nós temos, assim, três correntes de pensamento fundamental. Do lado esquerdo de vocês está, assim, a corrente positivista funcionalista, fundado por Augusto Comte, e tem como maior expoente David Emil Durkheim, tá? De formação analítica, ou seja, nós vamos estudar David Emil Durkheim e nós vamos ver a questão da sociologia funcionalista. O que isso quer dizer? Para Durkheim, para Augusto Comte, para Herbert Spencer, o funcionalismo estabelece uma ideia de funcionamento da sociedade
como funciona um corpo humano. Como, por exemplo, você não vai ver o seu pé fazendo funções da sua cabeça, você não vai ver o seu pâncreas fazendo função do seu pulmão. Então, cada órgão possui em si uma funcionalidade. Cada órgão do corpo humano ocupa uma função em especial, ocupa uma função em particular. É por isso que, nesses elementos fundamentais, as ciências sociais se caracterizam como uma possuidora de grande possibilidade de análise da estrutura coletiva dentro da sociedade. Então, cada órgão do corpo humano representa uma ação, como cada indivíduo dentro da sociedade estabelece uma função social. Então, essa seria a ideia do funcionalismo. O corpo humano, para funcionar, precisa que cada órgão execute a sua função. A sociedade, para funcionar, precisa que cada indivíduo também execute a sua função. E dentro dessa área da história, da sociologia, nós temos a linha de explicação dialética iniciada por Karl Marx, que mesmo não sendo sociólogo e sequer se pretendendo a tal, deu início a uma profícua linha de explicação sociológica, tá? Karl Marx, ele foi filósofo, nunca foi sociólogo, mas as suas teses são estudadas em filosofia, em sociologia, em economia, em direito, em diversas áreas das ciências sociais e também das ciências econômicas. Então, para a ideia de Karl Marx, a dialética é que toda produção material ao longo da história determina a organização da sociedade. E essa organização da sociedade, ela é sempre pautada entre dominantes e dominados, aqueles que dominam e aqueles que são dominados, aqueles que mandam, aqueles que obedecem, aqueles que são possuidores do meio de produção e aqueles que não possuem os meios de produção. Então, mediante essas ideias, nós podemos afirmar categoricamente que essas linhas de pensamentos da sociologia vão ganhando força com o passar do tempo, até chegar à ideia da sociologia compreensiva, iniciada por Max Weber, tá ok? Matriz teórico-metodológica hermenêutica compreensiva, ou seja, para Max Weber, você não pode interpretar a ação do indivíduo. Para Max Weber, você deve compreender o porquê o indivíduo age dessa ou daquela maneira. Então, mediante essas ideias, surge o pensamento clássico da sociologia. Portanto, Augusto Comte, Durkheim, Marx e Weber são chamados de clássicos da sociologia, os primeiros pensadores que deram, tá, uma estrutura de conhecimento e de formação social da chamada sociologia. Então, a sociologia começa a se desenvolver a partir desses três indivíduos, tá? Durkheim, Marx e Weber. Mas lembre-se que Karl Marx não era sociólogo, ele era filósofo, e a partir daí começou a expansão das suas teses para as outras áreas do conhecimento, certo? Aí nós temos o seguinte: a sociologia vai debruçar-se sobre todos os aspectos da vida social, desde o funcionamento de estruturas macrosociológicas, como Estado, que é uma estrutura hiper grande, tá? A classe social, ou longos processos históricos de transformação social, ao comportamento do indivíduo no nível microsociológico. Então, a sociologia vai analisar desde a estrutura individual até a chamada estrutura coletiva, onde os indivíduos vão poder desenvolver suas ações, e essas ações que são individuais passam a ser estudadas ou passam a ser objetos de estudo da sociologia, certo? Sem jamais esquecer-se que o homem só pode existir na sociedade e que esta, inevitavelmente, será uma jaula que o transcenderá, ou seja, o indivíduo ele não vive isoladamente. Todo indivíduo ele precisa do convívio social
para que possa chegar a formular uma tese, para que possa chegar a formular a sua vivência social, o indivíduo precisa da convivência coletiva. Caso não haja convivência coletiva, não há indivíduo, não há sociedade, certo? Há apenas uma individualidade que pode levar à ruína da estrutura social, certo? Para frente. Aí vemos, assim, os métodos de pesquisa das ciências sociais. No nosso livro, vai falar assim que as pesquisas, elas podem ser, os métodos podem ser quantitativos ou qualitativos. No método quantitativo, a coleta de informações quantitativas que possam ser analisadas por meio de técnicas de estatísticas. Logo, a apresentação do questionário é uma das principais características. No nosso livro-texto, a página 31 fala dos solvers, tá? Ou seja, a aplicação do questionário. O solver é um instrumento de pesquisa quantitativo que faz uso de questionários para fim de padronizar as informações coletadas. Então, passa-se um questionário sobre uma pesquisa sobre determinada condição na sociedade. Sim, não, por quê, como, e assim sucessivamente. Então, a questão é estabelecer ênfase na objetividade, na coleta e na análise dos dados. Quanto maior é a amostragem, maior é o resultado desse questionário. O que acontece? Como, por exemplo, pesquisas de opinião sobre a qualidade do ensino, pesquisas de opinião sobre a aceitação do presidente, do governador ou do prefeito. Geralmente são feitas por amostragens, e essa amostragem, ela é estabelecida por meio de questionários. Ela é externa aos fenômenos estudados, é um instrumento de coleta de dados definidos de forma rigorosamente estruturada. Questionários e levantamentos estatísticos são a forma com a qual você faz essas pesquisas quantitativas, ou método quantitativo. No método qualitativo, há uma coleta de informações qualitativas, que permitem a compreensão aprofundada dos significados, das crenças, dos valores e das atitudes de determinados indivíduos ou grupos sociais, certo? Há uma ênfase na subjetividade, na análise dos significados e das experiências dos pesquisados. Uma menor amostragem eu posso fazer em relação a isso. A perspectiva, ela é interna aos fenômenos estudados. O pesquisador também faz parte da sociedade, por isso, muitos casos, ele acaba se envolvendo. O correto seria que ele não se envolvesse com essas práticas. Então, há também, assim, um instrumento de coleta de dados definido de forma menos estruturada, e o passo da etnografia, ou seja, entrevistas, grupos focais, observação, participação e pesquisa histórica. Isso quer dizer que são os meios de aplicação do questionário. Logo, o questionário é um instrumento de pesquisa constituído por uma série de questões sobre determinado tema. Em geral, as respostas são transformadas em estatística. Como assim? Eu vou colocar quantos por cento da sociedade pode ter aquela mesma opinião, quantos por cento aprova a mesma ideia, quantos por cento pode ser uma opinião direta ou indireta a respeito disso tudo, certo? Então, essas ideias estão ligadas diretamente aos chamados métodos de pesquisas. E esses métodos de pesquisas podem estar ligados diretamente com a forma com a qual o indivíduo estabelece, tá, as abordagens no interior da sociedade. Deixa eu ver, o que mais, tá? Tá, então, essa é a validação das ideias dos métodos das ciências, principalmente a utilização do questionário. No nosso livro-texto,
vai falar ainda assim, tá? O questionário de pesquisa costumam, tá? O questionário de pesquisa, deixa eu ver aqui. Achei, perdão. O questionário de pesquisa costumam ser amplamente utilizados no recenseamento demográfico, tá? Censo, em pesquisas eleitorais e opiniões de mercado. Além disso, as condições que essas pesquisas são aplicadas necessitam ser avaliadas, podendo ser um grupo social aleatório ou mesmo estratificado, um grupo por idade, por sexo, por escolaridade ou por renda. Os questionários podem ser aplicados pessoalmente pelo pesquisador, por terceiros ou mesmo enviados pelo correio, e-mail ou plataforma digital, como, por exemplo, uma enquete na internet, como, por exemplo, um fórum na internet, e esses fóruns estabelecem essas ideias. Só que o questionário está ligado também às chamadas entrevistas, e essas entrevistas podem ser estruturadas, onde o pesquisador previamente seleciona os temas abordados e elabora um roteiro a ser percorrido, tá ok? As entrevistas semi-estruturadas é aquilo onde a entrevista que combina perguntas fechadas e abertas, na qual o pesquisador é capaz de coletar uma resposta padronizada. Tá? Ainda na questão desse questionário de entrevista, nós temos a entrevistas de profundidade, modalidade de entrevista não estruturada, na qual o entrevistado é convidado a falar livremente sobre determinado assunto. Então, o questionário é um instrumento de pesquisa constituído por uma série de questões sobre determinado tema. Ela pode ser questões abertas, elas podem ser questões fechadas, elas podem ser questões livres, onde vai propiciar, tá, uma maior participação dos indivíduos na relação ou no desenvolvimento desse chamado questionário ou dessas ideias ligadas diretamente à formulação dos elementos dentro da sociedade, certo? Aí foi basicamente a questão do questionário. Critérios para um bom questionário. Primeiro, para elaborar um bom questionário, as seguintes condições devem ser consideradas. Primeiro, o questionário proporciona as informações necessárias para as tomadas de decisão, sim ou não? Se sim, ótimo, está maravilhoso. Se não, eu vou ter que elaborar um questionário melhor que possa chegar à profunda análise dessas informações. Outra, o questionário atende aos requisitos dos respondentes, ou seja, eu vou aplicar um questionário aos alunos do primeiro ano. Tudo aquilo que eu for perguntar no questionário tem que estar no mesmo nível dos alunos do primeiro ano. Eu não posso colocar, por exemplo, algumas questões que são relevantes mais para o terceiro ano, ou seja, para pessoas maduras, muito mais maduras, tá? Pelo menos em idade, tá? Do que para os alunos do primeiro ano. Eu posso colocar perguntas que serão perguntas destinadas ao nível universitário. Então, ocorre que eu tenho que observar, primeiro, as informações necessárias, segundo, os requisitos necessários para poder responder, tá? Esse questionário. Deixa passar mais um. Então, aí, além do questionário, nós temos a chamada pesquisa etnográfica. Então, olha só, a pesquisa etnográfica, ela preocupa-se com não com a ação, mas com os detalhes do cotidiano que permitiram que a ação ocorresse, estando atento aos mínimos detalhes que, sendo banais, passam a ter o foco pela descrição do etnógrafo, ou seja, o principal indivíduo dentro da etnografia, nós temos Bronisław Malinowski, um dos grandes nomes do pensamento da antropologia também. Diz assim: ao contrário dos antigos cronistas, missionários e viajantes,
cujos relatos eram permeados de análises etnocêntricas e preconceituosas, a cultura dos povos do Novo Mundo, o método etnográfico exige do pesquisador a suspensão dos seus próprios valores, concepções, referenciais culturais, referências culturais, para que seja possível captar a riqueza dos significados que permeiam a vida social. Quer dizer que o etnógrafo, ele não pode pegar um elemento isolado, um fato propriamente isolado e tecer ideias, etnocêntricas sobre ela. O que ele tem que analisar é os fatores que levaram à ocorrência daquele fato, ou seja, o etnógrafo não dá foco para o que as pessoas pensam ou sentem, mas para o que elas de fato fazem e descrevem como fazem. Então, com o processo de imersão cultural, semelhante ao aprendizado de uma língua estrangeira, o pesquisador busca compreender a totalidade de um sistema cultural, captando a espontaneidade existente nas interações sociais. Então, no caso da etnografia, é a formulação dessa possibilidade dentro do conjunto cultural, dentro do dado cultural do indivíduo, dentro da abordagem cultural que permeia todo o indivíduo, certo? Aí, para a gente poder, basicamente, fechar o capítulo, nós temos a ideia do chamado grupo focal. O que é o grupo focal? Ele pode ser definido como uma técnica investigativa em que se utiliza os temas norteadores para que o pesquisador possa avaliar as interações sociais e as dinâmicas da comunicação. Então, o grupo focal, ele tem um grupo de 7 a 12 pessoas, às vezes de 5 a 20 pessoas, então vai variar entre 7 a 10, 7 a 12, 5 a 10, 5 a 15, e assim ocorre, desde que aquele grupo esteja ligado diretamente ao tema debatido, ao tema que foi colocado em prática. Para isso, eu tenho que observar categoricamente a diferença entre grupo focal e a entrevista individual. A entrevista individual eu vou perpassar no sujeito, só na sua particularidade. O grupo focal, eu analiso diversos indivíduos. Na página 33, primeiro parágrafo, fala assim, no meio do parágrafo fala assim: a diferença entre o grupo focal e a entrevista individual é que o primeiro, ou seja, o grupo focal, tem por fundamento a comunicação e interação entre as pessoas entrevistadas, e o segundo, a individualidade. O entrevistador do grupo focal possui uma abordagem mais diretiva, atuando como facilitador do processo de discussão entre os participantes selecionados. A técnica permite a coleta de informações referente às percepções, crenças e atitudes de um grupo homogêneo acerca de um tema, serviço ou produto. Então, a ideia é estabelecer diretamente, essa abordagem acerca do indivíduo dentro do grupo focal, de forma com a qual a resposta vai estar ligada a somente um tema de interesse desses mesmos indivíduos. Então, as pessoas são convidadas para participar da discussão sobre determinado assunto. Portanto, é um assunto para todos os integrantes do grupo focal. Mas esses integrantes, eles não podem estar fora da realidade discutida. Então, normalmente, os participantes possuem alguma característica em comum: questão de gênero, questão de geração, questão de etnia, questão econômica, questões sociais que têm que ter algo em comum para podermos associar a esse chamado grupo focal, certo? Portanto, essa seria a nossa análise de hoje, a nossa aula, porque nós tivemos problemas técnicos na nossa escola e
nós precisamos dar essa aula para vocês, para que não possa perder, tá? Para que você não possa sair prejudicado. Eu espero que você tenha acompanhado essa aula, que possa ter clareado alguma coisa para vocês a respeito da ideia da sociologia como ciência. E a sociologia como ciência é basicamente, tá, a estrutura de análise da sociedade. Então, pegou essa ideia? Se você pegou essa ideia, então, para mim, maravilhoso. Eu desejo para você uma boa semana, linda e maravilhosa, que você tenha excelentes estudos durante a semana, certo? Para vocês, um abraço carinhoso, apesar do distanciamento social, um abraço carinhoso e até a nossa próxima aula, ok? Beijo, 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 tchau, tchau. Fiquem com Deus.